Graça e paz. Quando o apóstolo ministrou em mim, o anjo do Senhor aparece e eu faço a pergunta a ele. E ele responde que sim. E o anjo ele me levava até o céu. E lá ele me renovava. E ele dizia que ele ia me falar sobre algumas coisas. E ele começava a falar sobre a guerra. E ele dizia para mim que a guerra está cada vez aumentando sobre a vida da igreja e também na vida de cada um. E ele dizia para mim que ao longo da oração muitas pessoas não vão vir porque Satanás está impedindo, lançando seta e causando situações. E ele dizia para mim que a guerra já está muito alta e ele dizia para mim que Satanás está furioso com a vida de vocês. E ele dizia para mim que ele quer acabar com essa oração o quanto antes. E ele dizia para mim que se essa oração continuar, Satanás ele vai ser derrotado e Satanás não quer isso. Por isso que ele quer acabar com essa oração, esfriando, lançando esfriamento na vida dos irmãos. E ele dizia para mim que Satanás sabe como fazer isso. E ele dizia para mim que para isso não acontecer tem que vigiar. E ele dizia para mim que tem que estar atento, porque até com as pessoas que você mesmo conhece pode estar sendo usada por Satanás para te esfriar, lançando alguma palavra que você não gostou e querendo se afastar um pouco da igreja. E ele dizia para mim que tudo ele está trabalhando. E ele dizia para mim que ele vai usar cada pessoa que der brecha a ele para afastar você da igreja, para esfriar, porque é isso que ele quer. E ele dizia para mim que muitas pessoas já caíram já da igreja, já caíram dos caminhos do Senhor, se desviaram. E ele dizia para mim que não seja mais um que se afaste do caminho do Senhor. Não só você, mas sim que ainda estão de pé no caminho do Senhor. E ele dizia para mim que é para continuar, porque o Senhor ele quer dar vida eterna a cada um de vocês. E ele dizia para mim que cada vez que vou chegando mais perto ao Senhor, Satanás ele vai se levantar cada vez mais, porque ele dizia para mim que quando cada vez mais você está se aprofundando, se achegando mais a Deus, ele dizia para mim que Satanás ele vai ter poucas chances de te atacar, de te tirar da presença do Senhor, porque você vai estar firme, vai estar já equipado com as armaduras do Senhor e não vai ser por qualquer motivo que você vai cair. E ele dizia para mim que Satanás já fez isso com pessoas já daqui da igreja também e conseguiu fazer isso de afastar as pessoas. E ele dizia para mim que o Senhor quer que elas voltem, mas depende delas também. E o anjo dizia para mim que também que Satanás ele está vigiando vocês 24 horas também. Ele manda os seus demônios para vigiar vocês e para também lançar seta e atacar cada um de vocês. E ele dizia para mim que Satanás está vendo que ele está sendo derrotado e ele está agindo com pressa, com fúria para cima de vocês. E ele dizia para mim que é para vocês guerrearem, que não deixasse isso acontecer. E ele dizia para mim que muitas pessoas não vão resistir e vão querer sair por causa dos contra-ataques. E ele dizia para mim que cada vez também que você ataca Satanás, você também vai receber o contra-ataque. E ele dizia para mim que é para nós estarmos preparados para o contra-ataque, porque Satanás ele vai vir com força. E ele dizia para mim que quando Satanás ele vem com força, ele vem
para tirar já você do caminho do Senhor, para esfriar completamente sua caminhada com Cristo. E ele dizia para mim que quando ele consegue derrubar uma pessoa, tirar essa pessoa do caminho do Senhor, é a coisa que ele mais tem prazer em ver é o crente saindo da presença do Senhor. E ele dizia para mim que Satanás, ele vai atacar você, e também porque o Senhor já está voltando e tudo já está se cumprindo. E ele dizia para mim que ele não está querendo só isso, ele quer mais pessoas vão para o inferno. E ele dizia para mim que ele quer mais crente no inferno do que os ímpios. E ele dizia para mim que Satanás, ele ataca mais os servos do Senhor, porque ele sabe que se continuar com o Senhor, ele não vai ter chance contra essa pessoa. E ele dizia para mim que ele sabe como atacar você, ele sabe como agir, ele tem paciência e espera até você dar uma brecha a ele e ele entrar. E ele dizia para mim que quando um crente sai da presença do Senhor, é muito difícil de uma pessoa ir lá fazer ela voltar, porque Satanás está prendendo a vida dela para essa pessoa não voltar. E ele dizia para mim que por isso que muitos crentes saem e não voltam, porque é muito difícil de um crente já que conhece a palavra e sair. E ele dizia sair e não voltar mais. E ele dizia para mim que é para os irmãos ajudarem e orarem um para os outros, um pelos outros. Ele dizia para mim que a oração de vocês tem chegado ao Senhor, e isso Satanás, ele não quer. Ele quer que a oração de vocês não chegue ao Senhor. E ele dizia para mim que ele falava que cada oração que chega ao Senhor, ele dizia para mim que Satanás, ele fica furioso porque o Senhor ouve e responde e faz aquilo que aquela pessoa pede. E ele dizia para mim que muitas pessoas oram pedindo por libertação da sua família, e quando esse tipo de oração chega ao Senhor, Satanás, ele fica furioso porque ele é capaz de perder almas que era para ser lançadas no inferno, mas é capaz também de ser alcançadas pela graça do Senhor. E ele dizia para mim que se você está orando por um parente, por alguém que você quer que ele esteja na presença do Senhor, continue orando, porque se você parar, Satanás, ele vai se alegrar, porque você está deixando de lado uma vida que o Senhor pode libertar. E ele dizia para mim que cada alma para o Senhor é muito importante, porque ele dizia para mim que ele está vendo que o sacrifício de Jesus não foi à toa, não foi em vão. E ele dizia para mim que muitas pessoas já se esfriado, já têm deixado de fazer aquilo que fazia antes, já têm perdido o primeiro amor, aquilo que o Senhor derramou na vida dela, os dons. Essa pessoa já vê como algo normal e já não tem aquele temor como ele tinha antes. E ele dizia para mim que muitas pessoas, o Senhor também não derrama dons a certos vídeos às pessoas, porque ele sabe se ele dá aquele dom, aquela pessoa pode não saber usar aquele dom e se esfriar e sair da presença do Senhor. Por isso que muitos dons que as pessoas pedem e o Senhor não dá, é porque ele conhece o que vai acontecer, ele sabe o que pode acontecer com a sua vida. E ele dizia para mim que muitas pessoas querem um dom, alguma coisa, mas também não aguenta o contra-ataque de Satanás e facilmente cai. E ele dizia para mim que
é para nós orarmos cada vez mais, para a gente não cair e também para chegar até a salvação, até o terceiro céu. O anjo dizia para mim que esse lugar aqui, ele me mostrava o céu, ele dizia que esse é o lugar que o Senhor tem preparado para vocês. E ele dizia para mim que ele quer levar cada um de vocês até este lugar. E ele dizia que depende de vocês, se vocês realmente querem vir para cá. E ele dizia para mim que se uma pessoa verdadeiramente quer vir morar neste lugar, ela vai, porque ela já está decidida ao lugar que ela quer ir. E ele dizia para mim que muitas pessoas também vão vindo pregando palavras, falando de falsas doutrinas para vocês, de falsas revelações para vocês e também para todo mundo. Ele dizia para mim que neste tempo vai vir vários profetas dizendo que veio em nome do Senhor, mas não veio, mas sim a serva de Satanás para embaraçar sua mente e ir para o caminho errado. E ele dizia para mim que muitas pregações que você pode ouvir, nem todas, mas algumas, não vêm da parte do Senhor. Ele dizia para mim que tome muito cuidado ao ver alguma pregação na internet. Ele dizia para mim que muitas dessas pregações não vêm da parte do Senhor, mas sim de Satanás. Ele dizia para mim que muitas pessoas só vivem dessas pregações, mas também não vivem da palavra. Ele dizia para mim que muitas pessoas também só vivem de revelação, mas não vivem da palavra, não procuram aprender da palavra de Deus. E ele dizia para mim que essa pessoa que só vive de revelações é uma presa fácil para Satanás atacar e derrubar essa pessoa. Ele dizia para mim que muitos crentes também não leem a Bíblia mais, já deixam ela de lado e vê ela já como algum livro comum, já um livro normal. E ele dizia que a Bíblia não é um livro normal, mas sim um livro onde você pode alcançar a vida eterna. Ele dizia para mim. E logo após, quando ele terminava de falar tudo isso, ele falava algumas coisas para mim e depois ele me trazia de volta para a igreja. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, que experiência tremenda, a experiência do jovem Cauã, né? Ele explica muito bem aquilo que o Senhor fala a ele em seu arrebatamento. Amém, amados irmãos. Apóstolo, mas por que o Senhor escolheu esse versículo aí? Esse versículo aí não tem muito a ver com a experiência do irmão, não. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós cristãos, nós servos de Deus, fomos chamados para algo sobrenatural. Amém, irmão? Você vê a palavra de Jesus nesse texto. Ele disse o que? Ide, né? Fazer discípulos de todas as nações. Né? E estes sinais, né, acompanharão aqueles que creem. Irmãos, você vê lá em Atos, quando a igreja recebe o Espírito Santo, né? A palavra de Deus fala que eles perseveravam na doutrina, né? E muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, nós estamos vivendo ainda o tempo da graça. O que acontece é que o tempo está passando e as pessoas estão se esquecendo disso, que a graça do Senhor, irmãos, quando eu falo graça, eu digo o poder de Deus derramado em nossas vidas, irmãos. Não podemos esquecer de buscar esse poder, não podemos esquecer de clamar a Deus, de orar ao Senhor para receber essa graça, para ver os sinais, para ver as maravilhas do Senhor. Né, na experiência do jovem Cauã, né, ele diz aí que muitos só querem saber de revelação, né, irmãos? Quantas pessoas, né, estão por aí somente atrás de revelação, somente atrás do poder, sabe? Se esquece da palavra, e a Bíblia diz que é pela oração, pela palavra, né, irmãos, que nós somos santificados. Então, queridos,
que a gente não viva só isso, só querendo a revelação, só querendo, sabe, mas que a gente possa querer viver a palavra, porque, irmãos, não há nada mais poderoso no reino espiritual do que a palavra de Deus decretada, a palavra de Deus falada, a palavra de Deus recitada, irmãos. É por isso que o Senhor fala: crescer na graça e no conhecimento. Amém, amados irmãos? Então, queridos, que a gente possa fazer isso todos os dias, não desprezar a palavra. A gente muitas vezes vê, né, as pessoas, a gente posta uma experiência, né, dá muita visualização, a gente posta uma live de estudo, um estudo disso, estudo daquilo, tem poucas visualizações, porque poucas pessoas se interessam pelo ensino, por aprender mais, por crescer, né, querem ser usadas por Deus, querem ouvir uma revelação, o Espírito Santo, algo que toque nas emoções, mas a palavra, muitas pessoas têm deixado de lado, e é a palavra justamente o caminho que vai levar a você a ter revelações, a você a ter visões, a você a ser cheio do Espírito Santo. Então nunca despreze a palavra. Amém? Então se santifique enquanto ainda há tempo, porque o Senhor, Ele está fazendo uma grande obra na terra, e Ele quer fazer também essa grande obra na sua vida. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, irmãos? Então espero que essa experiência tenha edificado algo na sua vida. Aqui na Igreja Shalom nós estamos orando. Se vocês perceberam, quem me conhece sabe que eu estou rouco, irmãos. Então é de tanto orar, de tanto clamar pela madrugada, e eu vou clamar ainda mais toda vez que eu vou para a igreja, irmãos. Meu objetivo é perder a voz no clamor, perder a voz orando, gritando na presença do Senhor. Então que a gente possa, irmãos, buscar ter isso na nossa mente, ter isso na nossa consciência, de que o grande dia do Senhor se aproxima, e nós temos que buscar ao Senhor com todas as nossas energias, com todas as nossas forças, para que a vontade de Deus, o plano, o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém, amados irmãos? Quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, que o Senhor continue derramando a tua graça sobre ele, Pai querido, Pai amado, Senhor, e também cada irmão, cada irmã que ouviu essa experiência, Pai querido, Pai amado, que eles possam, Senhor, ser edificados, que eles possam, meu Pai, andar, Pai querido, Pai amado, Senhor, como cidadãos dos céus aqui na terra, cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios do teu poder, Pai, Senhor, e que a mesma unção que o Senhor tem derramado em nossas vidas, que eles possam receber também, e assim, Pai, seguir crescendo na tua presença, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória